Você é pastor de verdade? Olá, pessoal. Hoje eu vou continuar falando sobre essa questão, porque essa é uma questão séria, sim. Porque ser pastor não é brincadeira. Tem que ser levado com seriedade. Porque o Senhor Jesus chamou homens que deveriam agir assim. Mas será que hoje isso está acontecendo? É uma questão a se pensar, porque a quantidade de pastores que existem hoje é muito grande. São milhares por aí. Só no Brasil e, é claro, em outros países do mundo também. Então, eu vou ler um texto aqui que mostra um pouco a realidade de alguns pastores. E esse texto está aqui no livro de Isaías, capítulo 56, do versículo 9 ao 12. Então, esse texto aqui relata a realidade dos pastores na época em que Isaías escreveu esse texto aqui. Então, o texto diz assim, ó: Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então, esse texto aqui relata a realidade dos pastores na época de Isaías. E será que a realidade dos pastores hoje mudou? Ou está pior? Ou está igual? Enfim, é preciso parar e pensar sobre essa questão, pessoal. Porque se a realidade dos pastores hoje está igual ao texto em que eu acabei de ler aqui de Isaías, então nada mudou, continua a mesma coisa. Muitos pastores, sem exceção, continuam indo para a sua ganância. Será que é isso o que o Senhor Jesus aprova e concorda? Com certeza não. Então, se o Senhor Jesus não concorda com o procedimento de muitos pastores hoje que estão indo para a sua ganância, é preciso que os pastores de hoje, do nosso século XXI, possam retornar à sensatez, se purificar de todos esses erros, principalmente da ganância. Ainda há tempo de eles fazerem isso, para que sejam pastores de verdade, do ponto de vista de Deus, com retidão, com vida irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem ganância alguma. Todos os pastores hoje, sem exceção, têm que ser assim. Essa é a verdade. Para que assim eles se tornem pastores de verdade, segundo o ponto de vista de Deus, segundo o padrão que o Senhor Jesus quer, porque Ele quer pastores assim, fiéis, que sejam, ou melhor, que tenham vida exemplar. E para ter essa vida exemplar, eles não podem praticar erros deliberadamente em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal, porque essa questão é muito séria. Não é brincadeira.
não é palhaçada. Não é algo que pode ser feito de qualquer maneira, de forma relapsa. Isso não é próprio para um pastor proceder assim em tempo algum. Então, a questão é, você é um pastor de verdade? Continua valendo para hoje. Então agora eu vou ler aqui um texto que eu escrevi sobre essa questão, sobre essa pergunta. Você é um pastor de verdade? Então eu vou ler aqui esse texto aqui que eu preparei aqui. Ó. Então eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Se você é pastor de verdade, você não pode pastorear o rebanho de Deus por sorte da ganância. Se você é pastor de verdade, então você tem que se tornar um modelo irrepreensível do rebanho. Se você é pastor de verdade, você não pode ensinar outra doutrina e nem discordar das sãs palavras do Senhor Jesus. Se você é pastor de verdade, a sua consciência tem que ser purificada de obras mortas. Se você é pastor de verdade, você tem que evitar os debates que só servem para a subversão dos ouvintes. Se você é pastor de verdade, você tem que fazer jus ao fato de estar incumbido da defesa do Evangelho hoje. Se você é pastor de verdade, você não pode viver só se preocupando com as coisas terrenas. Se você é pastor de verdade, você não pode deturpar as Escrituras, usando textos fora do contexto para manipular a massa de manobra. Se você é pastor de verdade, você tem que ser encontrado fiel para que quando o Supremo Pastor se manifestar, você possa receber a imarcessível coroa de glória. Então, esse foi o texto que eu quis ler aqui. Porque os pastores de hoje precisam ouvir isso, pessoal. Precisam sim. Porque, infelizmente, hoje, a realidade mostra que os pastores estão muito aquém daquilo que deveriam ser. E se essa é a condição deles hoje, cabe a cada um deles agora cair em si, cair na real. Mudarem a direção. Mudarem as suas práticas erradas. Para que possam ser práticas certas, justas, piedosas, aprovadas pelo Senhor Jesus. Esse tem que ser o objetivo do pastor. Ser encontrado fiel. Ele tem que fazer isso. Ele não pode... como é que eu posso dizer? Ele não pode pastorear a igreja de forma errada, como muitos estão fazendo hoje. Então, essa questão é algo sério a se pensar. É preciso que se medite nisso, para que se chegue a uma conclusão, para que assim cada pastor hoje possa se tornar um pastor que trabalhe para a edificação do corpo de Cristo, para manter o corpo de Cristo saudável, a começar por ele próprio. Então, ele tem que ser o modelo do rebanho nessa questão também, para que assim todo o rebanho, inclusive ele, estejam no padrão de Deus, de retidão. Então, isso é importante demais. Isso é algo decisivo
para a vida de todo aquele que é pastor hoje. E eu espero que essa mensagem possa fazer muitos pastores hoje mudarem as suas vidas, para que assim eles possam se tornar pessoas que façam alguma coisa que Deus esteja aprovando e concordando. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.